Aí a pergunta que eu levantei na última sessão nossa foi o seguinte: tá, Ricardo, na leitura de literatura, no caso, é fácil essa recompensa, porque essa recompensa, como você disse, é uma história, né? Uma história, todo mundo gosta de história, então já serve como recompensa. Mas se eu tiver que estudar, se eu quiser aprender coisas que são mais acadêmicas, se eu quiser estudar a Bíblia, por exemplo, se eu quiser estudar coisas que não necessariamente são tão simples assim como uma história, como é que eu faço? Tem como ter uma recompensa estudar química, sei lá, estudar, né, filosofia? Tem como isso ser uma recompensa para mim? Eu vou ter que comer um chocolate depois, só que daí eu não quero também que a minha glicose suba, né? Então presta atenção que eu vou te explicar agora isso. Porque eu estou dando esse exemplo, elaborando um pouquinho mais ele, porque às vezes é o caso de muitas pessoas que precisam estudar por causa do trabalho, quer estudar mesmo, quer estudar a Bíblia e tal. E não adianta a gente mentir. A maioria das pessoas, elas leem a Bíblia, né? Ai, tem que ler a Bíblia agora. Não li essa semana. Mas vamos lá, né? Vamos ler a Bíblia. Ou a pessoa fica com culpa, né? Não, se eu não ler, Deus vai pesar a mão em cima de mim, né? Então eu tenho que ler. É um sacrifício. Mas veja, você não precisa ficar com culpa por não conseguir fazer. É porque você não programou o seu cérebro adequadamente para que isso seja prazeroso para você. Como é que o salmista diz: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti. Você veja que o salmista construiu o anseio. O tempo que ele passava com Deus se transformou num hábito, porque ele já ansiava por isso. E é exatamente o que acontece. Quando você constrói o hábito, você começa a ansiar por isso. Muitas vezes eu estou lá durante a semana e pensando, o tempo que eu gasto mais é segunda-feira. Já é segunda? Não, ainda é quinta. Já é segunda? Não, é sábado. Porque segunda-feira é o momento que eu vou mergulhar aqui. E a minha alma já está ansiando por isso. Isso só acontece quando você constrói o hábito. Então, por isso que esse exemplo também é importante para ajudar muitas pessoas aí que querem construir esse hábito de estudar mesmo. Então veja, é igual estudar e ler, ter uma leitura de ficção? Não, não é igual. No caso da leitura, do estudo, a recompensa é, anota aí, a recompensa é o aprendizado. Quando você aprende uma coisa de verdade, vai ser liberado no seu cérebro dopamina, endorfina, serotonina, oxitocina, todos os neurotransmissores de recompensa, presta atenção. Eles começam a atuar no seu cérebro quando você aprende de verdade uma coisa. E aí, claro, alguém pode dizer assim: Ricardo, mas e se eu não aprender? Que é o que acontece comigo, eu leio e não aprendo. E eu vou dizer para você, é impossível você não aprender. É impossível você não aprender. Se você não tiver nenhum dano cognitivo, nenhum defeito congênito cognitivo, é impossível você não aprender. Toda vez que você tenta aprender alguma coisa e não consegue aprender, é porque você está estudando errado. E é isso que acontece na maior parte das vezes. Você está estudando errado. O sistema educacional, de uma maneira geral, a escola, o sistema educacional, a especialidade do sistema educacional no mundo, não é só no Brasil, é fazer você não aprender. Nós somos, eu escrevi um texto inclusive sobre isso um tempo atrás, máquinas de aprender. Essa é a melhor definição secular de ser humano que eu já vi. Que nós somos máquinas de aprender. Aquilo que o ser humano mais faz, mais dedica a sua vida, desde que nasce até o momento que se torna idoso, é aprender. Ele não para de aprender do nascimento até a morte. Você pode pegar o velhinho de 90 e tantos anos, diminuiu a capacidade de aprender. Diminuiu a capacidade de aprender. Isso diminui. Agora, ele não vai parar de aprender.
mesmo com 90, mesmo com 95, talvez até depois que se torna senil, ele continua aprendendo. Então tem alguma coisa errada, gente, quando você fala assim, eu não consigo aprender, ou eu estou tentando aprender e eu não consigo, porque você é uma máquina de aprender. E como eu disse, o sistema educacional conseguiu convencer as máquinas de aprender que elas não conseguem aprender. E muitos de nós fomos programados, olha o hábito de novo aí, fomos programados a acreditar que nós não conseguimos aprender. Essa é a maior mentira que nós já construímos para nós mesmos. É impossível você não aprender. Você não está aprendendo, você está tentando errado. Sabe o que você está tentando fazer? 99% das vezes, se você não está aprendendo, é porque você está tentando aprender uma coisa que você não aprendeu os pré-requisitos para aprender aquilo primeiro. Você está querendo pular etapas, por isso que você não aprende. É igual uma pessoa que está subindo uma escada, mas ela quer passar do 2º degrau para o 10º degrau de uma vez. É claro que não vai aprender. Do mesmo jeito que você não consegue pular do 2º degrau para o 10º. O aprendizado são degraus que você vai um a um. Se você for para o degrau certo, você vai aprender e é impossível você não aprender. E depois você vai para o próximo degrau e você vai aprender. E depois você vai para o próximo degrau e você vai aprender. E olha que interessante, quando você aprende de verdade, a recompensa é tão grande que você cada vez mais vai ser impulsionado para aprender o próximo degrau. E você não vai parar. Você, se quiser, eu não recomendo, tá? Mas se você quiser, você pode ficar viciado em aprender. Viciado na sensação das substâncias químicas que são despejadas no seu cérebro quando você aprende. Só que não se vicie, porque isso pode trazer outros problemas para você mesmo em aprender. Então o que acontece no caso do estudo? Eu consigo ter uma recompensa também quando eu estou tentando estudar? Sim. É só você estudar aquilo que está adequado para o que você pode aprender. Então, na prática, se torna bem diferente em relação à leitura de ficção. Veja o que acontece. Na leitura de ficção, eu posso fazer o meu hábito assim. Eu vou ler 10 páginas por dia. Sem problema nenhum. Se você quer aprender uma coisa mais árida, você pode levar 6 meses para ler 10 páginas. Se você não quiser pular do 2º degrau para o 10º de uma vez. Então, para estabelecer esse hábito, a recompensa tem que ser, você tem que caminhar por unidade de aprendizado e não por páginas. Escutou o que eu disse? Unidade de aprendizado, não por páginas. Se você for ler a sua Bíblia, e você, como a maioria faz, e você falar assim, quero ler a Bíblia, Bíblia toda no ano. Eu vou ler 5 páginas da Bíblia por dia, todo dia. Esqueça. Você vai passar a sua vida inteira sem ansiar por isso aqui. Por quê? Porque você está estudando errado. Você tem que caminhar por unidade de aprendizado, porque cada aprendizado que você tem alimenta o sistema de recompensa e você quer mais. Ah, Ricardo, dá um exemplo disso. Dou um exemplo disso. Você está lendo uma paginazinha de um texto, você está lendo o seu livro, que você tem que ler lá, que você quer, sei lá, sobre psicologia social, pode ser qualquer coisa. Você está lendo lá o seu livro, você vai começar a ler todo dia. Aí você começa a ler, folhear. Na primeira página, você se deparou com a seguinte expressão: determinação cultural. Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Elas leem isso. O que é isso? Não sei. E elas continuam lendo. Porque eu tenho que cumprir minha meta de 10 páginas. Você nunca vai alimentar o seu sistema de recompensa. O que você vai fazer? Unidade de aprendizado. Você chegou nessa palavra? Ah, não sei o que é isso. Você vai pesquisar o que é. Só que quando você for pesquisar o que é determinação cultural, você vai ver que a explicação vai usar uma outra palavra, cultura. Você sabe o que é cultura? Não sei. Aí você vai procurar o que é cultura. Aí quando você estuda o que é cultura,
Entendeu? Não. Vai ter que ir para outra fonte. Para outra fonte. Vai ter que, de repente, perguntar para alguém. Você sabe me explicar? Porque eu já li um monte de lugares o que é cultura. Eu não consegui entender ainda o que é cultura. Se vocês souberem quanto tempo da minha vida eu levei para entender o que era cultura, vocês não têm noção. E sabe quando eu entendi o que era cultura? Quando eu estava fazendo um concurso para a polícia científica. E aí eu fiz várias etapas desse concurso. E aí eu reprovei na etapa psicológica, do teste psicológico. Eles me diagnosticaram com baixa capacidade laboral, ou seja, preguiçoso. Ironicamente, né? Aí reprovei. Só que aí tinha a última etapa. A última etapa era o seguinte, e ainda bem que eu não entrei, né? Depois deu livramento de Deus. Tinha a última etapa, que faltava ainda, né? Porque esse concurso de polícia tem muitas etapas, até investigaram até minha vida, né? Foram no meu trabalho, saber de mim, né? Então eles fazem uma seleção bem criteriosa. E aí a última etapa, que eu não participei, mas eu participava de um fórum, e as pessoas que participaram depois colocaram lá no fórum, serviu para me ensinar definitivamente o que era cultura. Eles fizeram uma dinâmica de grupo, que era assim, todos os aprovados, eles dividiram em grupos, e todos os grupos tinham um mesmo problema para resolver. E tinham vários materiais, todos eles tinham os mesmos materiais. E qual era a dinâmica? Cada grupo tinha que resolver o problema com os materiais que tinham, que era igual para todos os grupos, mas nenhum dos grupos estava em contato com o outro e vendo o que o outro estava fazendo. E aí o psicólogo, claro, estava ali analisando, o objetivo era esse, analisar a interação em grupo de cada participante para depois selecionar os participantes. Não necessariamente tinha grandes interesses eles conseguirem resolver o problema ou não, isso aí tanto faz. É para ver quem era o líder, quem é o cara que tem dificuldade de relacionamento e etc. Só que aí o que eu achei muito interessante era o mesmo problema para todos, era o mesmo material para todos, e a maioria dos grupos conseguiram resolver o problema, só que cada grupo resolveu o problema de uma maneira diferente. Isso é cultura. Porque a cultura dos países diferentes surge porque eles estão isolados geograficamente, cada um num canto, vivem com os mesmos problemas humanos que todos nós temos, de sobrevivência, de trabalho, de tudo mais. Só que como eles estão isolados, têm os mesmos recursos todos, como eles estão isolados, o que eles fazem? Cada um resolve os seus problemas à sua própria maneira. Inventando uma linguagem específica para se comunicar, mas cada um inventa a sua. Inventando uma forma de trabalhar, de extrair o seu sustento da natureza, mas cada um inventa de diferente. Inventando uma forma de sobreviver, viver em comunidade, mas cada um inventa a sua maneira. E aí você não precisa mais voltar lá para aquelas definições, cultura é o conjunto de todas as manifestações, não sei o que você lê ali, não entende nada do que os caras estão falando, aqueles sociólogos. Mas cultura é isso. Quando você tem um estalo, essa é a unidade de aprendizado. Você aprendeu uma coisa nesse exato momento. Quando você realmente aprende, você sente uma excitação, que nada mais é do que a química operando no seu cérebro. E você fala, nossa, que legal, aprendi isso. Então vamos continuar aqui. O que é determinismo cultural, então? Determinismo cultural, você vai pesquisar o que é a palavra determinismo, determinar. Então quer dizer que quando uma pessoa nasce nessa cultura, ela acaba, de uma certa maneira, sendo determinada ou influenciada, né? Determinar é um pouquinho mais forte que influenciar, mas é como se fosse isso, por aquela cultura que ela nasceu, igual eu falei para vocês do filho que nasce naquela família. Ele acaba sendo determinado por aquela cultura familiar. Você cumpriu a missão, uma unidade de aprendizado. Isso já alimentou o seu sistema de recompensa. A partir daí, o que vai acontecer na prática? Você vai ficar talvez uma semana, 2 semanas em uma página. Porque dependendo da densidade do texto que você está lendo, pode demorar. Só que você aprendeu um monte de coisas com aquela única página. Quando você lê a Bíblia, se você quer realmente ansiar, você tem que aprender. Se você não aprender, não vai dar certo. Você vai ficar lá lendo por obrigação o resto da sua vida. Então você tem que abrir aqui e fazer como o salmista diz, que ele medita
E se a gente trazer a palavra do salmista, né, original ali, meditar para o nosso contexto de hoje, é você fazer isso. Ele está mergulhando para aprender, ele não está interessado em ler 10 páginas, em 5 páginas, ele está pouco se importando com isso. Ele quer aprender mesmo, não só o que o texto está dizendo, mas o que Deus está falando com ele. Quando você entra nesse nível, não tem mais volta, queridos. Não tem mais volta. Cada vez você vai querer mais. Cada vez você vai querer aprender mais e ouvir mais da voz que você ouviu que te ensinou. Só que para fazer isso, você não pode ter meta de páginas para ler. Porque aí é só uma obrigação e você nem sabe o que você está fazendo. Você está caminhando, aprendendo. Se levar 2 meses, 5 páginas, é o que levou. Então, voltando à nossa questão, nosso exemplo, você quer aprender. Esse é o teu fruto que você quer. Qual o hábito que você tem que construir? Então vamos supor, você vai tentar aprender lendo. Né? Tem outras maneiras, vai ser lendo. É um livro de literatura, ficção? Não, é um livro mais denso, né, de filosofia, de psicologia, a Bíblia. Então o que você vai fazer? É diferente. Você tem que aprender, esse é o objetivo. Unidades de aprendizado. Conseguiu a tua unidade da semana, por exemplo? Porque às vezes pode levar mais de um dia, dependendo de quanto você lê. O ideal seria que você, cada dia, você tivesse uma unidade. Só que você vai perceber, se você for praticar isso, que às vezes é inviável. Que você precisa ficar muito tempo para conseguir uma unidade de aprendizado em um dia. Sei lá, às vezes 3 horas, 4 horas. Então pode não ser viável. Então você pode delimitar essa recompensa semanal, ou 2 vezes por semana, 2 unidades por semana, 1 unidade de aprendizado por semana. Mas o teu objetivo tem que ser aprender. Aprendeu, você está construindo um hábito de estudar, um hábito de meditar na Bíblia e assim por diante. Dúvidas até aqui? Perguntas, comentários? Vou dar para vocês 3 formas de obter a recompensa estudando textos mesmo mais difíceis. Primeiro, vocês já sabem, aprendizado. Aprendizado verdadeiro é recompensa. Vai te motivar a cada vez querer mais. Segundo, estude em primeiro lugar, né? Deixa eu formular certinho para vocês, né? Estude em primeiro lugar por unidades de aprendizado. Segundo, siga a sua curiosidade e o seu interesse. Se você seguir a sua curiosidade e o seu interesse enquanto você estuda, você vai garantir esse aprendizado. Que é o que a gente acabou sendo condicionado ao longo dos anos a não fazer. Você tem que estudar isso, porque isso aqui que é importante. Né? Aquilo lá que te interessa não importa. Seja para o trabalho, seja para a faculdade, para a profissão, não importa. Então você vai condicionando o seu cérebro a não seguir o que ele quer aprender. Porque quando ele quer aprender alguma coisa, se você for buscar ali e até o fundo da toca do coelho, você vai encontrar alguma coisa extremamente relevante para a sua vida. E você vai aprender. Então, o segundo conselho é, siga a sua curiosidade e os seus interesses. Eu digo no próprio livro que você está lendo. Você está lendo o livro lá do seu trabalho, é Psicologia Social. Só que na leitura vai surgir coisas que vão chamar a sua atenção. O que é esse negócio aqui que o cara está falando aqui? Isso que me interessou. Vai, desvia e vai buscar. Aí você vai realmente aprender e desenvolver e alimentar o seu sistema de recompensa. E terceiro lugar, ensinar. Quando você pega o que você aprendeu, em primeiro lugar, você só deve ensinar, esse é um outro mal do século, você só deve ensinar o que você aprendeu de verdade. Tem muita gente que fica tentando ensinar o que não aprendeu. E aí você vai ter um problema que nem isso vai servir de recompensa para você, porque também não vai servir para os outros. E não vai alimentar o seu sistema de recompensa e, na verdade, vai te desanimar dos estudos. Agora, se você fizer o que a gente estava falando no início, aprendeu, Deus te ensinou uma coisa extraordinária na sua vida. Ou você leu alguma coisa e aprendeu para valer alguma coisa. E você compartilhar, ensinar, não pense no auditório. Compartilhar com outras pessoas. Compartilhou. E se tiver efeito ainda na vida das outras pessoas, como geralmente tem quando é algo que você realmente aprendeu, você vai reforçar ainda mais a recompensa de você estudar. Então, quando você compartilha,
o que acontece é exatamente isso. Também você impulsiona o seu aprendizado. Se você fica com a boca fechada e não compartilha nada com ninguém, você vai, na verdade, além de não edificar os outros, você ainda diminui o ritmo do seu próprio aprendizado, porque você não tem a recompensa do compartilhar com os outros. Então, tá aí as 3 dicas para... Esse é o plano do hábito, esse é o algoritmo. Se você praticar seguindo o gatilho, rotina, recompensa, praticar sem abrir concessão, tal, você vai programar o seu cérebro a estudar. E depois de alguns meses, alguns anos, você vai estar muito à frente de onde você está, os frutos vão chegar até você. Para terminar, então, mais um, porque a próxima TMC nossa aqui, a gente vai entrar na mudança de hábito daí, tá? Então, eu não quero mais continuar nessa parte de construção do hábito. Então, por isso que eu vou falar rapidamente, em poucos minutos aqui, mais um exemplo. Talvez mais simples, mais no nível do nosso dia a dia. Faxina. Limpar a casa. Organizar a casa.